Olá, nosso assunto de hoje são as deficiências de micronutrientes na infância e adolescência. Eu escolhi falar para vocês 4 micronutrientes que eu considero que são mais importantes na nossa realidade epidemiológica. Nós vamos falar um pouquinho de vitamina A, de vitamina D, de zinco e de ferro. Vamos começar falando da vitamina A. Quem que é a vitamina A? A vitamina A é um grupo de compostos, mas que nós podemos dividir em dois grandes subgrupos. O grupo dos retinoides e os carotenoides. Os retinoides são obtidos a partir de alimentos de origem animal. Então nós temos a gema, o leite, e são várias substâncias diferentes, como retinol, retinal, ácido retinóico, etc. Já os carotenoides são obtidos a partir de alimentos de origem vegetal. Então eu encontro em vários óleos, em frutas, em hortaliças, especialmente aquelas de cor amarelo mais alaranjados ou verde escuras. Então, dentro desse subgrupo, eu tenho o beta-caroteno, o alfa-caroteno, o licopeno e etc. Para que serve a vitamina A? A vitamina A tem várias funções, mas eu estou colocando algumas aqui para destacar para vocês. Então, a vitamina A ela atua no crescimento, no desenvolvimento, na sinalização e diferenciação celular, na transcrição gênica, manutenção de tecidos epiteliais, reprodução, sistema imunológico e ciclo visual. Vejam que é bastante importante quando a gente fala de micronutrientes, a gente não ter a ideia de que ele é o único que atua naquilo. Então, quando a gente fala que a vitamina A age no crescimento, isso não significa dizer que somente a vitamina A tem atuação nessa característica. Porque a gente sabe, por exemplo, que o zinco também atua no crescimento, o ferro atua no crescimento, mas são funções que a gente deve lembrar em relação a essa vitamina, porque muitas vezes, frente a uma criança que não está crescendo bem, eu vou investigar várias coisas, mas uma delas que eu posso investigar é justamente a questão da deficiência de vitamina A. Agora, a vitamina A é bastante conhecida pela sua atuação no ciclo visual. E a gente sabe que o exemplo mais clássico de deficiência de vitamina A é a xeroftalmia e a cegueira noturna. Mas essas são situações bastante clássicas e que são devidas à deficiência grave de vitamina A, o que raramente acontece. Felizmente, o que nós temos em geral são deficiências mais leves. Portanto, a gente precisa lembrar dessa deficiência não apenas quando questões visuais estão envolvidas. Se eu tiver uma criança com deficiência de vitamina A, que sintomas eu posso esperar? Então, de novo, são sintomas muitas vezes não específicos, que eu posso encontrar em outras deficiências, mas eu preciso lembrar da deficiência de vitamina A. Então, a pele seca e pruriginosa, perda de sensibilidade de paladar e olfato, unhas e cabelos secos e quebradiços, perda de apetite, anemia, cansaço, desaceleração de crescimento, queda na imunidade, secura, vermelhidão e coceira conjuntival, chegando até as famosas manchas de Bitot, queratomalácia e a cegueira noturna nos casos muito graves. Então eu vou colocar só um exemplo aqui para que a gente tenha claro como é que há uma interação muito grande entre os micronutrientes. Muitas vezes eu tenho uma criança com anemia, anemia ferropriva, eu trato essa anemia, eu faço a reposição de ferro e ainda assim essa criança não melhora da anemia. Muitas vezes ela pode ter simultaneamente uma deficiência de vitamina A, porque a vitamina A ela participa do processo de incorporação do ferro na molécula do M. Então, às vezes eu tenho a deficiência de ferro, eu dou ferro, era para ser corrigida essa anemia, mas mesmo eu suplementando ferro, ele não consegue se incorporar à molécula do M. Portanto, a gente precisa lembrar da deficiência de vitamina A frente, por exemplo, a uma anemia que não se resolve pelas formas tradicionais. Uma criança sem apetite pode ter várias causas, mas eventualmente ela pode ter deficiência de vitamina A. Onde eu encontro vitamina A? Bom, o leite materno é uma fonte excelente de vitamina A. Então, se vocês olharem aqui esse estudo, a quantidade presente de vitamina A no leite materno é suficiente até por volta do sexto mês. O leite materno atinge todas as necessidades. Entretanto, a partir do sexto mês, o leite materno continua tendo vitamina A, mas ele já não atende mais a necessidade, de maneira que a criança precisa receber a vitamina A através de outras fontes, que é justamente a alimentação complementar que a gente inicia no sexto mês. Nós fizemos um estudo com o nosso grupo aqui em Ribeirão Preto, em que nós avaliamos a ingestão de vitamina A em crianças, em mães, e frente a essa ingestão, como é que se comportava a deficiência de vitamina A no sangue, no leite materno e no cordão umbilical. E o que nós vimos nessa situação é que havia uma inadequação importante de vitamina A. Vejam que
no soro das mães, 52% delas tinha menos vitamina A do que o desejável. No cordão umbilical, 94%. Tá? No leite materno, quase um terço das mães não expressavam a quantidade suficiente de vitamina A no leite materno. De maneira que a gente precisa sempre lembrar que muitas crianças elas acabam recebendo um leite materno que já pode não ser rico o suficiente em vitamina A, e aí é mais importante ainda que a alimentação complementar atenda a essa necessidade complementar de vitamina A. O Brasil é considerado um país com prevalência moderada de deficiência, o que significa que mais ou menos 10 a 20% das crianças devem ter deficiência de vitamina A. Então, se você atender a 10 crianças, é provável que uma ou duas tenha deficiência dessa vitamina. Então, ela não é considerada uma deficiência rara aqui no nosso meio. Quando é que eu vou suspeitar de deficiência de vitamina A? Então, primeiro, se eu tiver uma dieta carente. Então, toda criança que não ingerir dentro dos grupos alimentares o grupo dos laticínios, não ingerir ovos e não ingerir frutas, verduras e legumes, ela é uma criança que tem risco de deficiência. E se ela tem risco, eu posso eventualmente fazer a dosagem da vitamina A para confirmar isso, ou até fazer a suplementação. Toda criança que sofreu desmame precoce, crianças com desnutrição energético-proteica, crianças que tenham deficiência de zinco, porque quando eu tenho deficiência de zinco, há uma redução na absorção da vitamina A, essa interação entre os micronutrientes é sempre bastante frequente. A vitamina A é lipossolúvel, de maneira que toda vez que eu tenho perda de gordura nas fezes, eu tenho um risco aumentado, por exemplo, nas giardias e na doença celíaca, ou em crianças que utilizam medicamentos que fazem perder gordura nas fezes. Tá? Doenças que interferem na conversão do caroteno em vitamina A, porque quando a criança ingere o caroteno, que é a origem vegetal da vitamina A, ela precisa converter em vitamina A, mas eu posso ter uma deficiência nessa conversão. Isso acontece, por exemplo, no hipotireoidismo, no diabetes. E doenças que tenham uma redução das reservas, especialmente as doenças bacterianas, streptocócicas, em que há um grande consumo da vitamina A e a reserva acaba caindo. A avaliação laboratorial da vitamina A existe, tá? Nem todo micronutriente pode ser avaliado, mas a vitamina A sim, a gente dosa e a gente solicita um nível sérico de retinol. E esse nível sérico de retinol deve estar acima de 30. Se ele estiver entre 20 e 30, a gente considera aceitável, tá? Mas se ele estiver abaixo de 20, a gente já considera ele baixo e abaixo de 10 bastante deficiente. Então o ideal é que eu tenha um retinol acima de 30 microgramas por decilitro, ou de 1,05 micromol por litro. O Brasil tem um programa de prevenção da deficiência de vitamina A. Esse programa é um programa oficial, ele não atinge o país todo, ele atinge algumas áreas que o programa determina, né, as regiões consideradas de maior risco para deficiência de vitamina A, e nesse programa as crianças de 6 a 11 meses recebem uma primeira dose de 100 mil unidades de vitamina A, e depois, a cada 6 meses, 200 mil unidades. Isso é feito na unidade de saúde, é uma vitamina A que é uma cápsulazinha que se rompe e a criança ingere um óleozinho rico em vitamina A. Isso até 59 meses de idade. Portanto, esse é um programa oficial do governo brasileiro. Né? Esse programa ele começou em alguns municípios, depois houve uma expansão, né? Então hoje são no total 3.034 municípios que estão cobertos por esse programa. Quando eu tenho a deficiência de vitamina A comprovada, eu preciso tratar. Tá? E o tratamento é feito através da administração oral de vitamina A. Então, nas crianças que são lactentes e com desnutrição proteico-energética grave, eu preciso repor, então eu uso essas dosagens, eu não vou ficar lendo aqui o slide, vocês têm isso para poder anotar se for necessário, mas eu tenho as doses que já são preconizadas para fazer o tratamento. Agora falando um pouquinho da vitamina D. A vitamina D, há sempre aquela questão se ela é uma vitamina ou se ela é um hormônio, devido à sua forma de atuação, mas de qualquer maneira ela está aí consagrada como sendo uma vitamina, tanto que o nome dela continua sendo vitamina D. Né? A produção da vitamina D ela é eminentemente através da exposição da pele à luz solar. Esse número varia de 50% a 90%, dependendo do tanto que o indivíduo conta com isso para repor a sua vitamina D. Eventualmente ele não conta muito com isso, ele precisa usar mais a vitamina D via oral, mas em geral, por volta de 90% da vitamina D é produzida através da exposição da pele à luz solar, e aí eu tenho todo um processo bioquímico de conversão até que eu chego na vitamina D3, que é aquela que é ativa. Né? A vitamina D ela tem várias funções no nosso organismo, mas a principal delas é a homeostase do cálcio.
Então, a vitamina D é aquela que é utilizada pelo organismo para controlar a quantidade de cálcio que deve ir para o osso ou que deve sair do osso para a circulação. Eu preciso manter o cálcio sanguíneo sempre constante, porque ele é essencial, por exemplo, no batimento cardíaco, e para isso, às vezes, eu preciso retirar cálcio do osso, eu preciso reter mais cálcio pelo rim, enfim. Todo esse processo, em geral, é controlado pela vitamina D. Mas nós sabemos que a vitamina D tem uma série de outras funções, até um exagero às vezes, porque são atribuídas à vitamina D funções exageradas, né? Muitas vezes coloca-se a vitamina D como quase que uma coisa milagrosa, isso também não é verdade, mas é fato que ela tem função em vários órgãos. Então, ela tem função na saúde muscular, ela ajuda a controlar a pressão arterial, na saúde cardiovascular, a imunomodulação, né? Nós temos ouvido falar bastante do papel imunológico da vitamina D, então ela tem de fato esse papel junto com uma série de outros micronutrientes e ela atua também na diferenciação e no crescimento celular. Mas principalmente o que nós temos da vitamina D é a sua atuação na homeostase do cálcio. Então ela aumenta a absorção de cálcio no duodeno e de fósforo no jejum no ilho. Então quando eu preciso de mais cálcio, a vitamina D atua e faz com que aquele cálcio da dieta seja melhor absorvido, seja mais absorvido. Mas ela também atua na reabsorção óssea de cálcio. Quando eu preciso de cálcio circulante, a vitamina D vai lá no osso, atua ali para que o cálcio seja liberado do osso para a circulação. E ela também atua na reabsorção de cálcio no túbulo distal e de fósforo no túbulo proximal. Então, toda essa questão da vitamina D e a saúde óssea, digamos que é a função mais estudada e a função mais reconhecida do ponto de vista científico da vitamina D. Quando que eu devo suspeitar de deficiência de vitamina D? Especialmente quando eu tenho baixa exposição à luz solar. E isso é quase que uma realidade no nosso meio, porque os indivíduos hoje ficam muito mais indoor, como a gente diz, né? As crianças ficam nas escolas, nas creches, ou ficam em casa, então frequentemente elas estão ali presas dentro de casa, e mesmo os adolescentes, com o uso muito comum que existe hoje de tela, né? TV, celular, computador, tablets, isso tudo em geral é feito dentro de casa. Então a baixa exposição à luz solar é uma situação de alta prevalência no nosso meio. Mas também eu tenho os casos em que eu preciso fazer suplementação oral e quando ela não acontece, esse indivíduo está no grupo de risco. Indivíduos com vegetarianismo estrito são de grupo de risco, assim como dietas macrobióticas. O uso de algumas substâncias aumenta o risco de deficiência, como anticonvulsivantes, corticoides, o orlistat e a colestiramina, doenças de má absorção, indivíduos de cor de pele escura, uso de protetor solar, poluição ambiental e obesidade. Então, é interessante que se nós olharmos isso, eu vou dizer para vocês, olha, quase todo mundo vai precisar de uma avaliação mais cuidadosa. E essa é uma discussão que a gente tem, inclusive, com os convênios médicos, que eles dizem, os médicos estão pedindo muita dosagem de vitamina D. Mas eu perguntaria para vocês, se você atender qualquer paciente hoje, criança ou adolescente, quantos deles não estarão em nenhum grupo de risco desse? Porque a obesidade atinge metade das crianças e adolescentes. Se eu somar sobrepeso e obesidade, é metade. Poluição ambiental, em todas as grandes cidades, ou mesmo em cidades menores, mas às vezes a poluição que vem das queimadas, né, que aparecem às vezes até em regiões não industrializadas, mas em que eu tenho as queimadas, ou queimadas criminosas, ou queimadas que a agricultura utiliza. Protetor solar todo mundo usa. Pele escura, o Brasil é um país de alta miscigenação. Dificilmente as pessoas têm aquela pele branquinha que absorve muita vitamina D. Né, que converte muita vitamina D, na verdade. Então eu tenho uma situação que raramente eu vou ter um indivíduo que não precise fazer uma avaliação de vitamina D. Qual que é a exposição solar que seria recomendada para a criança? Então, o que se diz hoje é que se eu tiver 30 minutos por semana, é suficiente, sendo que eu posso ter 10 minutos por dia, 3 vezes por semana. Só que essa é uma exposição da pele como um todo e do sol perigoso, né? Perigoso para outras doenças, especialmente as doenças de pele. Então, eu precisaria ter pelo menos 10 minutos, 3 vezes por semana, de exposição àquele sol das 10 da manhã até 2 da tarde. Tá? Isso é que seria suficiente, com o corpo totalmente descoberto. Se eu tiver 2 horas por semana, que seria mais ou menos 17 minutos por dia, também é suficiente. Se eu expuser as faces e as mãos da criança, mas de novo, naquele sol mais perigoso. Né? A Sociedade Brasileira de Pediatria adota essa preconização.
tá? Porque nós não temos outros estudos no nosso meio, então isso é que é adotado. Mas na verdade, ninguém sabe exatamente se essa cota de exposição solar é absolutamente suficiente para todo mundo. A recomendação atual, tá, em termos de dosagem laboratorial, tá, ela é bastante variável, existem recomendações diferentes. No Brasil, em relação à pediatria, o que se considera é que a vitamina D deveria estar acima de 30. Se ela tiver entre 20 e 30, ela é considerada insuficiente, né, mas alguns autores recomendam que pelo menos você chegue a 20. Tá? Na Abram, nós preferimos que os indivíduos tenham mais de 30 de vitamina D, isso está no consenso que nós publicamos recentemente. Se você pegar os dados da Sociedade Brasileira de Pediatria do Guia Prático mais recente, né, de 2016, tá, ele também coloca essa mesma situação. Tá? Ele coloca as diferenças entre diferentes sociedades, mas se vocês olharem aqui o que a Endocrine Society fala, em 2011 está valendo até hoje, é que a suficiência de vitamina D é quando está entre 30 e 100, e é isso que a Abram também reconhece. Em 2014 foi publicado um documento na Sociedade Brasileira de Pediatria, no Departamento de Nutrologia, né, que tem uma parceria importante com a Abram, né, tem vários membros que participam da Abram e participam lá também, e o que foi recomendado a partir de 2014 é que houvesse uma suplementação profilática global. O que significa global? Que não é feita apenas para os grupos de risco, é recomendado para todas as crianças, até 2 anos de idade. Então a recomendação é que mesmo que a criança esteja em aleitamento materno, de qualquer região do país, se utilize 400 mil unidades por dia da primeira semana até 1 ano de idade e de 1 ano a 2 anos, 600 mil unidades por dia. Essa é a recomendação atual que a gente segue. Então a suplementação universal de todas as crianças, independente do seu regime alimentar. Depois, se vocês forem olhar aqui nas doses de tratamento da deficiência de vitamina D, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais claro. Então, o tratamento recomendado hoje em crianças menores de 1 mês é de 1.000 unidades por dia por 3 meses. Em crianças de 1 a 12 meses, de 1.000 a 5.000 unidades por dia por 2 a 3 meses. E em crianças maiores de 12 meses, 5.000 unidades por dia durante 2 a 3 meses. Também são aceitos pela própria Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Abram, o tratamento com dose semanal. Tá? Também é possível ser feito esse tratamento, 50 mil unidades uma vez por semana, por 6 semanas, para crianças de 0 a 1 ano. E para crianças de 1 a 18 anos, 50 mil unidades por semana, por 6 semanas também. Então vejam que a recomendação de dose semanal também é utilizada. O que a gente não usa muito é o tratamento com as megadoses, ainda que em algumas situações isso possa ser indicado. Essa é uma publicação também do nosso grupo de Ribeirão Preto, em que a gente avaliou se de fato é importante suplementar a vitamina D para as crianças, e eu queria colocar para vocês dados interessantes desse estudo. Né? Se nós considerarmos as crianças com vitamina D insuficiente, ou seja, de 20 a 30, né, eu tenho prevalências grandes de crianças com insuficiência, 23%, 34%, 42%, mas vamos olhar aqui naquelas que são suficientes, ou seja, naquelas que têm vitamina D acima de 30. Tá? Nesse primeiro grupo, com uma exposição solar adequada e suplementação adequada, 70% tem vitamina D suficiente. Mas vejam, 30% não tem. Né? 30% não tem, mesmo com exposição solar adequada, de acordo com os critérios, e suplementação. Então, a vitamina D é complicada porque, mesmo suplementando e tomando sol, eu ainda tenho 30% dos indivíduos que não chegam nas doses, nas quantidades adequadas de vitamina D circulante. Né? Se eu pegar esse outro grupo que toma sol, mas não suplementa, eu tenho 63% de vitamina D adequada, mas ainda eu tenho 37% de não adequado. Se eu pegar esse outro grupo que não toma sol, mas suplementa, eu tenho pouco mais da metade de crianças adequadas, mas quase que metade inadequada. E se eu pegar um indivíduo que nem suplementa, nem toma sol, aí eu vou ter 67% de indivíduos com vitamina D suficiente, mas eu tenho ainda uma quantidade grande insuficiente. E vejam que interessante que esses números, né, eles mostram que quase que dá para a gente dizer que tomar sol, suplementar, não interfere muito, porque se nós olharmos aqui, ó, esses números são muito parecidos, eles variam de 58% a 70%,
mesmo em situações muito distintas, como, por exemplo, suplementar e tomar sol ou não suplementar e não tomar sol. Lógico que isso é dado de um estudo só, mas é para chamar a atenção que muitas vezes nós vamos ter que ficar atentos, mesmo que a família fale, não, toma vitamina D direitinho, toma sol, a gente tem que ficar atento com isso. Vamos falar um pouquinho agora dos minerais. Falar de dois minerais, do zinco e do ferro, começando pelo zinco. O Brasil é considerado um país de prevalência média de zinco, ou de deficiência de zinco, o que significa que se acredita que mais ou menos 20% das crianças tenham deficiência, então é um mineral com bastante deficiência. Tá? O zinco ele está distribuído praticamente no corpo como um todo, só tem mais ferro do que zinco. Fora o ferro, o zinco é o mineral com maior quantidade no nosso corpo. Tá? Eu tenho de 2 a 3 gramas de zinco distribuídos aí em vários órgãos. Né? Ele atua em mais de 300 enzimas, né? Então o zinco ele é atuante em quase todo o metabolismo. Um dos fatores mais relevantes para desenvolver doença, segundo o OMS, é a deficiência de zinco. Ele é constituinte, então, de estruturas, então, por exemplo, rim, fígado, músculo, de hormônios, como insulina, hormônio tiroidiano. Ele participa da síntese proteica e da divisão celular e participa bastante da questão imunológica e da cicatrização. Então vejam que o zinco ele tem funções praticamente em todas as partes do nosso metabolismo, desde imunidade, cicatrização, hormônios, enfim, né, justamente porque ele participa de mais de 300 enzimas diferentes. Então a deficiência de zinco ela deve ser levada bastante a sério pela gente. As fontes alimentares do zinco são muito parecidas com as do ferro. Tem o zinco basicamente nos tecidos de origem animal. Mas, ao contrário do ferro, o zinco também está presente nos vegetais numa quantidade até que razoável e com uma biodisponibilidade um pouquinho maior que a do ferro. Então, apesar dos dois serem parecidos do ponto de vista de biodisponibilidade, se você tirar totalmente, por exemplo, a carne da sua alimentação, você primeiro vai ter deficiência de ferro e só mais tardiamente você vai ter deficiência de zinco. O zinco ele existe, por exemplo, no abacate, no espinafre, na batata, então a biodisponibilidade é baixa, mas a quantidade é elevada. Tá? Para você absorver zinco, isso depende fundamentalmente de quanto você come de zinco, mas tanto quanto o ferro também, os fitatos diminuem a absorção, então cuidado com alimentos de origem integral em excesso, porque eles são ricos em fitato, e às vezes eu posso ter o benefício do alimento integral por um lado, mas o prejuízo do outro lado, porque eu prejudiquei a absorção do zinco. E se eu tiver uma ingestão muito alta de cálcio, então aquelas crianças que tomam 2 litros de leite por dia, eu diminua a absorção do zinco. E uma absorção muito alta uma ingestão muito alta de ferro, que pode acontecer principalmente na suplementação excessiva, eu posso também diminuir a absorção de zinco. Quem está em risco de deficiência de zinco? Né? Algumas doenças sistêmicas da infância, condições de estresse grave e cirurgia, carência alimentar, que para nós é o principal, porque o zinco basicamente está em tecidos animais, que são aqueles mais caros, especialmente a carne. Né? Crianças desnutridas costumam ter deficiência de zinco, doenças de má absorção, algumas doenças crônicas e indivíduos queimados. Que sinais eu tenho da deficiência de zinco? São vários sinais, porque ele tem muitas funções, mas eu elenquei alguns para vocês aqui. O retardo do crescimento. Então, se alguém fala assim, então se eu der zinco, uma criança cresce? Não. Tá? O que o zinco atua como limitante. Então, a deficiência de zinco faz com que a criança não atinja o seu potencial máximo de crescimento. Então, uma criança que não está crescendo bem, eu preciso investigar a deficiência de zinco. Mas ele também atua na maturação sexual e maturação óssea. Crianças que não estão amadurecendo na época adequada, elas podem ter deficiência de zinco. Lesões de pele, diarreia, queda de cabelo, alterações do paladar, e aqui eu chamo a atenção porque na infância isso é muito comum. Crianças que não comem porque não sentem cheiro ou não sentem gosto, elas podem ter deficiência de zinco, o zinco atua bastante nisso. A deficiência de zinco aumenta a suscetibilidade a infecções, então crianças que ficam doentes com muita frequência podem ter deficiência de zinco. Algumas alterações comportamentais, atrasos de cicatrização e inclusive lesões oculares até cegueira noturna também pode ser deficiência de zinco. Mas eu destacaria fortemente para vocês a questão do crescimento, da maturação sexual, da questão do olfato e do paladar e da susceptibilidade aumentada às infecções. Para eu avaliar laboratorialmente, há bastante polêmica, mas hoje se aceita bastante que, pelo menos para o consultório, tá? Talvez não tanto para pesquisa, mas para consultório eu posso dosar o zinco sérico,
Porque o zinco leucocitário ou eritrocitário, que seriam, vamos dizer, o padrão ouro, eles são usados mais em pesquisa. Mas para o consultório, se eu pedir dosagem do zinco sérico e ele vier menor que 70, eu provavelmente tenho uma deficiência de zinco. E quando eu tenho deficiência de zinco, o tratamento é feito com sais de zinco. Né? Eu uso de meio a 1 miligrama quilo dia de zinco elementar, e aí cada produto vai ter uma quantidade de zinco elementar que está escrito em bula, mas a quantidade que eu uso é essa aqui, tá? Por 3 a 4 meses. Na criança com desnutrição, eu vou utilizar 2 miligramas quilo dia de zinco elementar, mas lembrando que eu nunca passo de 20 miligramas, porque com 20 miligramas acima disso eu começo a prejudicar a absorção do cobre. Então, mesmo que eu calcule e ultrapasse esse valor, eu paro em 20 miligramas por dia. E há uma recomendação que é relativamente recente, é que toda criança com diarreia, seja ela uma diarreia aguda ou uma diarreia já prolongada, eu preciso fazer a reposição de zinco junto com o soro de hidratação oral. Então, em crianças menores de 6 meses, eu uso uma dose de 10 miligramas por dia durante 2 semanas, e na criança maior que 6 meses, 20 miligramas por dia também durante 2 semanas. E para terminar, vamos falar do ferro. Né? O ferro é o mineral mais importante para o ser humano. Eu tenho uma ingestão diária de 10 a 14 miligramas de ferro. Entretanto, boa parte desse ferro é eliminado junto com as fezes. A absorção real, ela fica em torno aqui de 10%. Tá? Então eu vou absorver mais ou menos de meio a 2 miligramas por dia de ferro. E essa porcentagem depende do tipo de ferro que eu vou ingerir. O ferro de origem animal, a absorção é próxima de 10%, o ferro de origem vegetal é próxima de 1%, o ferro do leite materno chega a 50%. Esse ferro vai para a circulação, se liga à transferrina e dali ele é transportado para a produção de hemoglobina. A parte que não é utilizada é reservada sob a forma de ferritina. E uma parte também é utilizada para mioglobina, que é uma espécie de hemoglobina que atua dentro do músculo. Então esse é o ciclo do ferro. Nós não temos excreção de ferro, mas o que nós temos é perda. Então eu perco ferro quando eu descamo a pele, descamo a mucosa intestinal, então a minha perda diária é de 1 a 2 miligramas por dia, que coincide mais ou menos com aquilo que o nosso organismo absorve. Então quando tudo está bem, eu absorvo em torno de 1 a 2 miligramas e perco 1 a 2 miligramas e eu fico com um balanço adequado de ferro. Eu tenho números de recomendação de ingestão diária de ferro, né? E aí vocês ficam aqui com essa tabela na tela para que vocês possam consultar. Né? Quando eu tenho um desbalanço no ferro, eu tendo a migrar para anemia ferropriva, mas antes disso eu passo por 2 estágios, que é o estágio da baixa reserva, que é medida principalmente pela ferritina. Depois eu passo para um segundo estágio, que é a deficiência funcional, em que a gente mede isso pelo tamanho das células serem produzidas pequenas, então o volume corpuscular médio é um bom medidor disso. E por fim eu chego na anemia ferropriva, que é quando a hemoglobina está baixa. Entretanto, o que a gente sabe hoje é que vários dos efeitos ruins da deficiência de ferro já acontecem nessa primeira fase. Então, muitas vezes eu doso a hemoglobina da criança, a hemoglobina está boa, mas a ferritina pode estar baixa, ela pode estar tendo algumas repercussões. E quando é que eu vou ter esse problema? Se eu perder muito ferro, se eu aumentar a necessidade de ferro, se eu ingerir pouco ou se eu absorver pouco. No nosso caso no Brasil, o maior problema é o problema de ingestão baixa, porque o ferro que nós ingerimos é basicamente um ferro de origem vegetal com biodisponibilidade muito baixa e as populações, especialmente as mais carentes, ingerem pouca carne, então elas acabam tendo um problema de ingesta. Mas eu posso ter uma demanda aumentada, por exemplo, na recuperação após uma doença ou na recuperação de uma criança desnutrida, eu tenho uma demanda aumentada. Eu posso ter um aumento de perdas quando eu tenho doenças com sangramento, por exemplo, alergia à proteína do leite de vaca ou outras doenças que levem a sangramento, ou eu posso ter uma diminuição da absorção do ferro, e aqui especialmente quando eu uso substâncias quelantes. Então, uma criança que, por exemplo, tome muito chá ou muito café, ou muitos alimentos com fitatos, elas podem ter uma diminuição da absorção do ferro. Todas essas são circunstâncias que podem prejudicar o estado nutricional de ferro, levando a uma queda na reserva, a uma queda do ferro circulante e, por fim, anemia ferropriva. O ferro participa de várias reações metabólicas também, né? Então a gente tem que lembrar da função mais conhecida do ferro, que é o transporte de oxigênio que acontece pela hemoglobina no sangue ou pela mioglobina no músculo, mas o ferro também participa da produção oxidativa de energia, da respiração mitocondrial,
da inativação de radicais O2 nocivos e da síntese do DNA, de maneira que o ferro, quando ele está deficiente, ele não prejudica só o transporte de oxigênio, ele prejudica várias coisas, especialmente a parte da cognição, e essa é a nossa maior preocupação, né? Porque no sistema nervoso central, o ferro tem várias funções metabólicas, de mielinização, de neurotransmissão, fazendo com que a deficiência de ferro prejudique bastante o potencial de inteligência da criança. Então, ela pode até não chegar a ter anemia, mas ela pode ficar menos inteligente do que o seu potencial genético determinaria, né? E no Brasil, a deficiência de ferro é a nossa principal questão nutricional. Estima-se que por volta de 59% das crianças tenham anemia por deficiência de ferro, que é um número bastante grande, nenhuma outra doença tem uma prevalência tão elevada. E esse número, se vocês olharem aqui na tabela, ele praticamente está em todas as regiões do país. Algumas regiões menos, outras mais, mas eu tenho anemia por deficiência de ferro em praticamente todas as regiões do país. O que se acredita que, de uma maneira geral, a prevalência de anemia no Brasil fica em torno de 30%, mas nas crianças mais jovens esse número é ainda maior, né? E aqui o grande problema que a gente sempre comenta, né, das repercussões da anemia ferropriva. Esse é um estudo que foi feito separando 4 grupos de crianças. Crianças com anemia e de baixo nível socioeconômico, crianças com anemia de alto nível socioeconômico, crianças sem anemia de baixo nível e sem anemia de alto nível. E o que esse estudo mostrou é que, lógico, a pior situação é quando a criança tem anemia e tem um baixo nível social, porque ela começa lá com 1 ano de idade com hemoglobina, anemia, ela começa com um score cognitivo baixo e ele piora ao longo da vida. Lógico que do outro extremo, eu tenho as crianças que não têm anemia e que têm uma condição social boa. Essas crianças começam com um score cognitivo alto e esse score cognitivo fica alto o tempo todo. Mas vejam aqui que há 2 grupos que praticamente fazem o mesmo desenho aqui. E esses são os 2 grupos que teoricamente são diferentes. Um deles é das crianças sem anemia, mas com nível social baixo. E o outro é das crianças com anemia e nível social alto. E elas ficam aqui no meio, mostrando que as duas coisas prejudicam a cognição da criança. Então, se ela tiver uma condição social com baixo estímulo, ela vai ter um prejuízo na sua inteligência. Mas se ela, além disso, tiver anemia, esse prejuízo vai ser maior ainda. Por outro lado, mostra também que não basta você ter um nível social bom se você tiver anemia. Então, muitas crianças que teriam toda a condição de terem um QI extremamente alto, elas ficam prejudicadas porque elas têm anemia, mesmo tendo um nível social bom. Então, essas 2 informações a gente deve lembrar desse estudo. Então, estudos que foram feitos, inclusive de acompanhamento, mostraram que crianças anêmicas com 6 meses de idade, mesmo que tenham sido tratadas assim que o diagnóstico foi dado, lá na frente, 10 anos depois, elas pontuavam menor em testes eletrofuncionais ligados à cognição. Então, quando eu pego uma criança com 6 meses de idade anêmica, mesmo que eu trate, ela já teve prejuízo. Por conta disso, é que houve algumas mudanças em termos de prevenção da anemia. E a ideia hoje é fazer uma prevenção muito mais cedo para essas crianças, para que elas não cheguem nem no 6º mês com anemia e não tenham esses prejuízos que têm sido demonstrados. Então, existem diretrizes novas que foram publicadas agora em 2018, né, também pelo Departamento de Nutrologia da SBP, que tem essa parceria com a Abram, e essas diretrizes, elas dizem o seguinte, olha, crianças nascidas a termos, de peso adequado para a idade gestacional, em aleitamento materno exclusivo ou não, devem receber 1 miligrama de ferro por quilo por dia a partir do 3º mês até 2 anos de idade. Tá? Então, antigamente se dizia que se a criança tomava leite materno, ela poderia ficar sem o ferro até o 6º mês, e agora em 2018 isso foi modificado. A recomendação é que a partir do 3º mês elas recebam já 1 miligrama quilo dia de ferro elementar até 2 anos de idade. Tá? Se essas crianças estiverem usando uma fórmula infantil mais do que 500 ml por dia, ela não precisa suplementar. Mas se ela estiver tomando menos de 500 ml, aí ela cai de novo na mesma recomendação daqui de cima, 1 miligrama quilo dia. E depois eu tenho outros números para crianças que nasceram com baixo peso, em que a dose de ferro é um pouco maior. Outra questão bastante importante é o clampeamento oportuno do cordão umbilical. Então, esse é um trabalho que a gente sempre deve fazer no sentido de solicitar ao obstetra que o clampeamento do cordão ocorra 1 a 3 minutos após o parto, porque o
clampeamento muito precoce do cordão comprovadamente leva à anemia nas crianças. E quando eu tiver uma criança com deficiência de ferro e anemia, a dose de tratamento é um pouco diferente. O tratamento é feito com 3 a 5 miligramas por quilo por dia do ferro elementar, que é administrado diariamente. Ele pode ser uma vez por dia ou fracionado em 2 ou até 3 vezes. Tá? Se eu utilizar ferros quelados, eu posso utilizar junto com a refeição. Se eu utilizar os sais de ferro, como sulfato ferroso, gluconato ferroso, aí eles têm uma absorção que ela é prejudicada pelos alimentos, especialmente pelo leite. Então, preferencialmente se utiliza em jejum ou com frutas cítricas, por exemplo, com suco de laranja ou de limão. Mas se o ferro for o ferro do tipo quelado, aí não é necessário esse cuidado, eu posso administrar junto com a refeição. Muito obrigado pela atenção de vocês.